Estamos de volta com a Revista da Cidade e o tema agora é violência. Infelizmente, ficamos sabendo que a violência aqui em São Paulo, como já prevíamos, aumentou em vez de diminuir como era o esperado. Confira nesse VT. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os índices da criminalidade aumentaram no estado. Em janeiro e fevereiro, os homicídios dolosos, aqueles em que se tem a intenção de matar, cresceram 15% na comparação com os 2 primeiros meses de 2012. Já na capital, houve um aumento da violência no primeiro trimestre deste ano. Os casos de latrocínio, o roubo seguido de morte, cresceram 82%. Com 18 registros a mais, e os casos de estupro aumentaram 26%. E no meio de tudo isso, a população se pergunta: o que o governo tem feito para modificar esse cenário? Imagens tristes, imagens que nos preocupam todos os dias, imagens que trazem medo e insegurança a toda a população. Não só imagens, mas números também, como foi, o que foi divulgado ontem pela Secretaria de Segurança Pública. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui o Dr. Eduardo Leite. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Será que dá para dar bom dia com tanto número ruim? Complicado, para nós, né? Sim. Agora, o problema é que no geral não, né? Tá complicado mesmo. As pessoas estão andando com muito medo hoje em dia, né? Regina, é um problema extremamente complexo. Entretanto, eu acho que depende exclusivamente de todos os governos. Aí eu estou falando governo, não é só o governo federal, é todos os governos de todos os estados, todos os prefeitos se unirem para começar a dar uma solução a isso. Isso não é a médio. E nem não é a curto prazo, e nem a médio prazo. Eu acredito que é a longo prazo. Isso também. é a longo prazo. Durante muito tempo, durante pelo menos essas 2 últimas décadas, que me lembro, se levantou uma bandeira de que havia necessidade da educação para o povo para melhorar essa questão ou para reduzir a questão da criminalidade. Isso não é verdade, porque não é só educação, né? Não é só dar alimento, não é só dar Bolsa Família para as pessoas, que as pessoas efetivamente vão se regenerar, as pessoas vão se reintegrar à sociedade. A coisa é muito mais complicada, muito mais complicada. Se força e repressão fosse uma solução, você teria, os Estados Unidos já teria resolvido todos os problemas dele, não estaria aí diante de um problema lá em Boston, como a semana passada o mundo inteiro viveu. Se fosse realmente repressão e força fosse a solução, a Coreia do Norte, com 1.200.000 homens, podia invadir qualquer país, de qualquer parte do mundo. E não é essa a solução. A União Soviética que se desfacelou, ou seja, a Rússia. Então, nós percebemos que, e mesmo porque, e se fosse a questão de força e repressão, o Brasil também não tem, nem São Paulo tem homens suficientes para poder fazer essa força e essa repressão. E nem vai ter, quer dizer, que é um problema sem solução. Porque hoje nós temos 120.000 homens, e desses 120.000 homens, na rua mesmo, efetivamente, nós temos 5.000 homens por dia. Então, na sua opinião, qual seria a solução? É um conjunto de coisas? É uma estrutura. Eu até anotei aqui algumas coisas. Se eu falar para você, por exemplo, a Bolsa Família e seca no Nordeste, ou seja, diz alguma coisa, né? Bolsa Família é o que se dá hoje e seca do Nordeste é o que se combate há muitas décadas. Desde que eu nasci, e até hoje ninguém resolveu. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo que está difícil de conseguir mão de obra no Nordeste, porque ninguém quer mais trabalhar, porque quer receber a Bolsa Família. Isso é um problema estrutural. E o pior é que esses problemas estão sendo criados de um tempo para cá também, né? Exatamente. Então, são tiros no próprio pé que estão dando direto. Então, você tem aqui uma série de problemas mensaleiros no Congresso Nacional, ou seja, isso tem uma representatividade, isso é causa e efeito. Ou seja, o efeito é justamente a criminalidade e a causa são os mensaleiros do Congresso, são ex-batista da vida, ou seja, com bolhas, onde o dinheiro que se investiu, por exemplo, no ex-batista, o BNDES, a questão da Petrobras, daria para ter sanado estruturado as 800 favelas que tem no Rio de Janeiro, entendeu? Enquanto você tem Renan Calheiros, Sarney, Collor, e Felicianos da vida, fica difícil você solucionar um problema. Aí você faz uma pesquisa onde você quer a redução da maioridade penal e você vê 89% da população quer que reduza a maioridade penal. Só que o próprio povo brasileiro, e aí algumas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, não sabem votar. A maioria, na verdade. Não sabem votar. Então, se ele não sabe votar,
numa pessoa efetivamente idealista, uma pessoa que possa resolver os problemas, como é que efetivamente quer que essas pessoas resolvam? Entendeu? Ou seja, pessoas oportunistas assumem o poder e elas se utilizam aquilo em benefício próprio. Eu concordo com você no sentido de que realmente é um conjunto de fatores que está fazendo com que a gente viva todos esses problemas, né? Quando a gente parar para pensar nos problemas do Brasil no geral, não é só a questão da violência. Quando a gente olha para tudo, se a gente pensasse assim, realmente a violência tá complicada, mas o transporte funciona legal, beleza. Não, também não funciona. Mas o transporte não funciona bem, mas pelo menos as pessoas estão... a saúde está bem, todo mundo chega no hospital e tem atendimento, é legal. Também não está legal. Então a gente vê que todos os setores em que as pessoas precisam de atendimento público, precisam da coisa pública para funcionar, não funciona. Então, e a educação também é a mesma questão. Então, eu não concordo com você no sentido de achar que a educação não é um primeiro passo. Eu acredito que é sim, mas existe, da forma como está sendo feita hoje aqui no Brasil, é que realmente não funciona. Porque a educação aqui no Brasil é maquiada, é para inglês ver. São números que eles mostram de que não tem evasão, de que as pessoas estão estudando, mas não estão aprendendo. Então, aí realmente não resolve nada. Regiane, a educação é um dos elos. É um elo, sem dúvida. Mas não é o elo, primordial, necessário agora. Pode ser que não seja porque agora. Porque não adianta você dar educação se a pessoa não tem efetivamente aonde utilizar essa educação ali na frente, porque não tem estrutura. Eu vou te dar 3 nomes aqui, ou seja, 3 países: Dinamarca, Noruega e Normandia. Ou seja, são 3 países que você não tem força policial, você tem estrutura muito bem, ou seja, muito bem feita, você tem países que funcionam, os povos que efetivamente se respeitam, as pessoas que efetivamente querem o ideal. Então o que acontece? E são países que efetivamente você não tem uma força e uma repressão, né? Ou seja, você mal consegue ver um policial na rua. Mas provavelmente eles têm muita gente no poder com vergonha na cara, né? Não, mas isso aí sabe o que significa? Estrutura, ou seja, o país precisa de uma estrutura, precisa de uma base. Não adianta eu chegar lá e dar educação e alimentos se eu não dou uma casa para a pessoa, se eu não dou um teto para ela poder viver de forma digna. Então quando você fala, eu insisto em falar, nós temos 1.600 favelas em São Paulo. Como é que eu começo a resolver esses problemas? Dando um domicílio, dando um endereço, né? Dando uma estrutura, dando um teto para essas pessoas. Esse é o primeiro passo para você reduzir a criminalidade. E aí quando a gente vê, doutor Eduardo... Só para concluir, quando você fala, quando as pessoas ficam indignadas, como por exemplo a manifestação do Feliciano de forma radical, e que obviamente ele percebeu que ali ele vai tirar alguma vantagem e acabou... continuou, né? Porque obviamente ele vai dobrar, já disse que vai dobrar o número de votos deles. Então o que acontece? Quando você efetivamente pega uma favela e dá uma estrutura, dá uma residência, dá dignidade para a pessoa efetivamente, aí posteriormente você pode dar educação, porque ela sabe onde é que ela vai investir, ela sabe como é que ela vai trabalhar com a educação. Não adianta você efetivamente querer começar de trás para frente. Nós estamos diante da Copa das Confederações, que começa o mês que vem, ou outro mês. Depois, o ano que vem, 2014, nós temos a Copa do Mundo, onde está se gastando milhões e milhões e milhões de dinheiro em relação à questão da estrutura que tem que ser. Mas não tem estrutura aeroportuária, você não tem aeroportos, você não tem transporte, você não tem absolutamente nada. Não sei o que vai acontecer, né? Nós temos um problema, não sabemos que aquela questão de terrorismo, né? Até que ponto nós estamos preparados para enfrentar essa questão da violência, já que a violência hoje é doméstica, mas ela obviamente ela vai ser testada com maior rigor a partir do ano que vem. 2016 nós temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Como é que nós vamos tratar todas estas questões? Então o grande problema é esse, ou seja, a falta de política. Eu vou te dar um dado que me passaram recentemente, isso a nível mundial. Cada 16 dólares que sai de financiamento de dinheiro a fundo perdido para poder investir em comunidades carentes, em projetos sociais, você sabe quanto é que chega na ponta? $1. Cada 16 dólares que sai do Banco Mundial, chega $1. Estão revendo essa questão. Isso não é um privilégio do Brasil. Eu estou dizendo que isso é uma questão mundial. Então, $1 chega na ponta, ou seja, 15 dólares se perdem.
no caminho, intermediações lobistas, pessoas que desviam dinheiro, enfim, recursos públicos, recursos que deveria. Então, da mesma forma que acontece lá, acontece aqui talvez de forma mais escancarada. Então, enquanto não se resolver isso, nós não vamos ter uma solução na questão da segurança. A segurança vai piorar a cada dia. Porque da mesma forma que nós nos indignamos, como por exemplo com as manifestações do Feliciano contra a questão da homofobia, essa coisa toda, os bandidos, os marginais também, eles também ficam indignados com o que está acontecendo. Eles também leem jornal, eles também acompanham os noticiários e vê que, por exemplo, algumas pessoas que foram condenadas pelo STF continuam lá. Só que vem descontar na gente. Exatamente. Que está pagando pato 2 vezes, ou mais, né? Pagamos muito mais do que você imagina. Nós pagamos financeiramente e, obviamente, socialmente. Como você comentou, a questão realmente da casa, da moradia, de ter o que defender, de ter o que trabalhar para, realmente é muito importante. É claro que as pessoas tendo uma estrutura, tendo casa, tendo aonde morar, aonde voltar depois de um dia de trabalho, isso faz toda a diferença na vida, no dia a dia das pessoas. E a gente vê fraude em tudo quanto é situação, vê propaganda de Minha Casa Minha Vida, aí vê casa caindo para lá e para cá. É complicado, né, doutor Eduardo? É uma vergonha, né? É o que eu digo, ou seja, você tem um problema estrutural que não tem como sanear a curto prazo. E aí, o que vai acontecer com a criminalidade? Ela vai avançar e estava avançando a passos largos. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, eu vou dar um recado e volto já, até porque em novembro do ano passado mudaram o secretário de Segurança Pública, já com a intenção de começar políticas novas e diferentes no combate ao crime, no combate à violência. O que a gente tem visto são os números aumentando. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você comentar sobre isso. Até já. Obrigada, doutor Eduardo, até já. Estou voltando com o doutor Eduardo para comentar os números, né, que foram divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública. A gente viu um aumento em várias modalidades. Aqui teve alguma queda, foi tipo 1 ou 2%, né? Uma coisa assim, bem discreta. Então, queda realmente a gente não consegue comemorar em nenhuma modalidade de crime, né, doutor Eduardo? Olha, Regiane, o que acontece? Enquanto em Boston explodem 2 panelas de pressão e matam 3 pessoas e ferem 180, nós estamos queimando ônibus. Vários, às vezes no mesmo dia. Agora na Grande São Paulo. No mesmo dia, às vezes se queimam 6 ônibus. Você quer ato terrorista mais violento do que esse? Nós temos um número, em fevereiro, 389 pessoas perderam suas vidas, homicídio doloso. Isso em fevereiro. Só em fevereiro. Em março, nós perdemos 432 pessoas em crimes de homicídio. Ou seja, em comparação, você viu a mobilização que Boston, que os Estados Unidos, por conta de 3 mortes. Aqui a gente tem mais de 10 por dia. Não estou nem falando em relação à quantidade, porque eu acho que podia ser uma única pessoa, não importa. Mas nós estamos falando aqui se mata mais do que uma guerra civil em qualquer parte do Oriente Médio. Então, é esse que é o grande problema. Então, o problema aqui não são... E você vê, são medos de ônibus que se queimam num dia que nós presenciamos diariamente isso, e a movimentação praticamente é quase zero. Ou seja, se coloca mais policiais, que não tem policiais, ou não tem formação. Nós temos, só para você ter um número, nós temos 600 mil presos hoje no sistema carcerário. Só que eu já falei que tem 3 milhões de presos, ou seja, uma quantidade. Só em São Paulo, 300 mil. Só que nós temos para cumprir de mandados de prisão 180 mil. Nossa. Em comparação, nós temos 120 mil homens no estado de São Paulo. Desses 120 mil homens, você dividir isso em turnos, tirar as escoltas, aquela coisa toda, porque tem aqueles que têm o poder na mão e que querem ter segurança de 4, 5, 10 homens, né? Então, se você tirar essa questão, você vê que não sobra nada para a população. Então, você pode perguntar, bom, o secretário de Segurança Pública foi trocado agora em novembro, no mês de novembro. Vai resolver, pode colocar 10 secretários de segurança com o mesmo calibre do atual. Não vai resolver. Por quê? Não tem estrutura. Eu volto de novo na questão estrutural. Estrutura de governo. Se você pegar os departamentos, se você pegar a Guarda Civil, se você pegar a Defesa Civil, se você pegar o Corpo de Bombeiro, por exemplo, que é trabalho essencial, nós temos Corpo de Bombeiro em 11% em todo o país. Tem cidades do interior de São Paulo que não tem, em São Paulo, que não tem Corpo de Bombeiro, que não tem defesa civil. Ou seja, então por aí o que você consegue? São Paulo acho que não tem uma casa, um abrigo emergencial.
Não tem uma briga emergencial. É verdade. Então, o que acontece? Alguma catástrofe, alguma coisa, exatamente. Se acontecer uma catástrofe, a sorte é que nós não temos terremoto, maremoto, não temos... Tem enchente para chuchu. Não temos Al-Qaeda, não temos... Porque se nós tivéssemos qualquer uma desse tipo de pessoas fazendo... Ou seja, o Brasil, na verdade, seria um país que efetivamente não teria... levaria 100, 200 anos para poder resolver. Então, enquanto não se enfrentar o problema estrutural, de base... Ou seja, para tudo. Esses dias eu estava conversando, São Paulo se constrói uma quantidade de prédios e não se constrói a questão da malha viária. Isso também tem a ver com a questão de trânsito. Nós estamos aqui do lado, mesmo na Avenida Paulista, erguendo uma construção faraônica, onde que vai circular 30, 50 mil pessoas e que na verdade não tem. Você tem uma rua com duas pistas, a outra que está sobrecarregada. Então você não tem estrutura. O que vai acontecer? Você tem que parar, tem que ter a coragem de parar tudo e vamos rever. Vamos começar da base, ou seja, vamos reestruturar ponto por ponto. Né? Ou seja, se não fizer isso, algumas cidades do interior, aqui da Grande São Paulo, eles tiveram que fazer isso. Pararam, não autorizaram nenhuma outra construção. Mas por que se autoriza? Porque a questão da facilitação, a corrupção, tudo isso prevalece. Porque eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados em ganhar dinheiro, eles estão preocupados em outras questões. Então você tem que ter a estrutura do Estado, você tem que ter a estrutura social, você tem que trabalhar na estrutura, para depois passar para a questão de educação, para a questão, obviamente, de transporte, você tem que resolver o problema de transporte. Né? Aí você tem que se preocupar com a questão de alimentação. O Brasil é um dos países mais ricos, mas em compensação é um dos países mais corruptos e ao mesmo tempo mais pobres. Então essa desigualdade não vai ser com Bolsa Família que vai se resolver, ao contrário. Porque ninguém quer dinheiro de graça do governo, então as pessoas querem trabalhar. E eu sinceramente fico sem saber o que nós, né, enquanto população, para a gente concluir o assunto, o que nós devemos fazer, né? Porque será que seria a hora de parar tudo? Vamos parar, a gente não faz mais nada, vamos ver o que o governo... Não sei, porque a gente fica tão sem solução, porque a gente vê os crimes acontecendo de forma cada vez mais escabrosa, como foi esse que aconteceu de ontem. Acho que não tem um termo para definir o que aconteceu ontem pior do que esse, né? Dá um tiro na cabeça do David, na frente do Vitor Hugo na frente da casa dele, depois queimam a dentista agora dentro do consultório dela, e a gente não consegue fazer nada além de ficar indignado, de queixo caído, mas ao mesmo tempo, o que podemos fazer? A gente fica numa situação tão de mão atada, o que está faltando a população fazer, será? Para que isso mude de uma vez por todas? Uma vez nós estávamos comentando sobre essa questão de crime de homicídio, e eu disse que as pessoas precisam amar o país, amar a cidade, amar o seu próximo, amar a pessoa que está do lado, e não existe esse amor, você sabe disso, não existe. E uma outra questão, os crimes de homicídio que ocorrem hoje, já ocorriam da mesma forma há 2 séculos passados. Ou seja, então isso significa que o ser humano não melhorou em absolutamente nada. Ele pode ter, ele progrediu em outras questões. E mesmo assim, porque o 3G, por exemplo, não está funcionando agora. Eles não conseguem nem fazer o 3G. Então, por aí, o que acontece? O que eu digo? Cada dia que passa vai aumentar, vai piorar. As pessoas vão continuar sendo cruéis. Por quê? Porque, na verdade, ela olha do lado e vê que o outro tem e ela não tem. Esse que é o problema, porque da mesma forma que eu estou fazendo a comparação, Dinamarca e outros países, eles também fazem comparação de quem tem dinheiro e quem não tem. Né? Quando pega o Wake e sai andando com uma Ferrari para cima e para baixo, e o outro que não sai nada. Mas a gente chegou à conclusão de que existe uma fórmula para você fazer uma sociedade organizada, uma sociedade que funcione e que a gente veja isso com uma frequência muito menor, né? Não sei que a pessoa realmente tem algum desequilíbrio, enfim, tem alguma doença, algum problema que isso realmente acontece, mas não com essa frequência que a gente está vendo aqui, né? Que está assustadora mesmo. Com toda certeza. Eu acho que a gente precisa repensar a questão estrutural. Tá certo, doutor Eduardo. Dá vontade de ficar falando mais a respeito desse assunto, porque realmente são coisas que deixam a gente inflamado mesmo, né? Porque é um assunto que, como você comentou, tá difícil ver uma luz no fim do túnel, mas eu acho que, como a gente sempre diz, a esperança é uma das coisas que a gente não deve perder nunca, porque senão a gente desiste, né? Precisamos continuar persistindo. É isso aí. Bom, contatos do doutor Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo, você faz através do Facebook também, www.facebook.com/500melhoresjúris. Vamos continuar rezando, porque ele pelo menos é por nós, né? Obrigado, doutor Eduardo. Tchau. Até. Bom final de semana, até segunda. Para você também, um ótimo final de semana. Obrigado. Vamos ficar por aqui?